Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025 do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Venha debater esse mundo maluco comigo, com respeito, hein? Se bem que o gado sempre aparece e dá engajamento. Continue vindo, tá? Tem alfafa para vocês desde sempre. Eu vou começar com uma notícia que eu tinha guardado para ontem, mas não deu, ficou gigante. De ontem eu não acabei não falando sobre ela. De meio ambiente, falar de seca. O país tem quase 2.000 cidades em situação de seca e especialistas alertam para risco no Pantanal. Essa matéria é da Poliana Casemiro no G1. O Brasil vai enfrentar uma nova temporada de seca em 2025. Lembra que já foi em 2024 e queimada pra caramba, o pessoal aproveitou, né, e tacou fogo em tudo. E a gente lembra que a gente sofreu com a qualidade do ar, a fumaça que vinha. Foi difícil ano passado. Então ela é uma continuação do que a gente viveu em 24. Após o norte viver uma situação crítica no ano passado, o cenário de seca mudou de lugar, já que estados da Amazônia agora enfrentam enchentes, enquanto o centro-sul do país pode ter uma temporada crítica de seca. A análise ainda lança um alerta para o Pantanal, que viveu a pior crise da história em 2024. Agora, ainda sem entrarmos no auge da estação com menos chuvas no centro-sul, os dados indicam que já há 1,9 mil cidades pelo país em situação de seca. Os especialistas alertam que a estação chuvosa acaba de encerrar e que o cenário pode piorar ao longo do período mais seco que o país enfrenta agora. Sempre, né? Outono e inverno é quando chove menos. Com isso, há uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados em situação de alerta para seca. Ana Paula Cunha, especialista em secas do CEMADEM, explica que a seca passou por uma transição. Saiu da região norte, que deverá ter alívio este ano após registrar os níveis históricos baixos nos rios, e se deslocou para o outro lado do mapa do país, desceu, né? De forma geral, isso ocorreu porque a estação chuvosa, que terminou em março, ficou abaixo do esperado em algumas regiões do país. Para se ter uma noção, antes da estação chuvosa, havia 2.954 cidades em condição de seca de moderada a extrema. Ou seja, houve uma redução, mas o número ainda é considerado alto. O resto do país está lascado, tá? Isso significa que nos locais onde já havia déficit devido à seca de 24 e 23, a situação pode se agravar ao longo da estação mais seca que acaba de começar. A previsão é de impactos como sequência de dias sem chuva, como no ano passado, quando cidades acumularam mais de 100 dias sem chuva, principalmente em Minas Gerais e na Bahia. Déficit hídrico nas bacias que abastecem o setor energético, sendo a bacia do Paraguai, que corta o Pantanal, a mais afetada, e aumento da vulnerabilidade ao fogo, principalmente no Pantanal. Pantanal em risco e região árida afetada. Entre os pontos de atenção está o Pantanal. Ele se encontra em uma área classificada como seca. O rio Paraguai, que banha o bioma, está em situação considerada extremamente crítica, com níveis abaixo dos registrados em 2023. No ano de 24, o bioma viveu seu pior momento, como já falaram aqui antes, né? Os incêndios desencadeados por ação humana atingiram proporções históricas. Em meio à crise, a nossa querida ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, chegou a avaliar que o bioma poderia desaparecer se assim continuasse. O prognóstico aponta para um cenário ainda desafiador no Pantanal. Neste ano, o governo tentou se antecipar. Em fevereiro, o Ministério do Meio Ambiente assinou uma portaria declarando emergência ambiental em áreas vulneráveis a incêndios florestais, como o Pantanal, e anunciou o reforço das ações para evitar que a crise de 24 se repetisse. Esperamos que isso aconteça mesmo, né? Porque assim, chove menos, mais seca, mais possibilidade de queimadas, de fogo, a qualidade do ar fica uma porcaria, a gente não consegue respirar. Baixa o nível dos reservatórios, a conta de luz aumenta porque a bandeira muda, de verde vai para amarelo, depois vai para vermelho, a conta vai na estratosfera. Assim,
Tudo isso é reflexo do que a gente está fazendo com o planeta. Mas não importa, desde que o dinheiro esteja na mão das pessoas, não é mesmo? Então vamos continuar destruindo o planeta. E a hora que não tiver mais nada, não tiver onde a gente viver, tudo bem, aí a gente vai ser extinto também, tá bom? Muito bem, vamos falar de Trump e a sua guerra das tarifas. Que o Laranjão tinha anunciado para hoje aumentar para 104% a taxa da China. Aí a China respondeu e aumentou a dos Estados Unidos para 84%. E ainda as mídias estatais chinesas deram uma tirada de sarro nas tarifas dos Estados Unidos, falando que aumentar a tarifa nem ovo tem. Aqui, ó. Os Estados Unidos estão travando uma guerra comercial enquanto pedem mais ovos. Dar um tiro no próprio pé pode ser considerado uma retribuição. Não só os ovos são caros, mas também a comida, as roupas e outras necessidades diárias. Um país tão grande que nem tem os ovos mais básicos. E tinha uma outra também que é Make America Work Again. Então a gente vai fazer os Estados Unidos trabalhar de novo, porque eles importavam tudo da China, né? Tudo era manufaturado na China. Agora vai sobretaxar, então vão ter que começar a produzir essas coisas nos Estados Unidos, né? Que é a intenção do Trump, inclusive, né? Mas vamos lá, a sequência dos fatos. Então ele anunciou para hoje o aumento da taxa para 104%. A China respondeu, aumentando para 84%. E aí o Laranjão respondeu elevando a tarifa para 125% hoje. Tá? É um caos, assim, um caos, assim, cada um dando um tiro de um lado, tá? Só que as acusações do Trump são meio, assim, bem infantilóide. Ele é bem infantilóide, né? Mas vamos ver aqui o que ele falou. Então ele afirmou na tarde de hoje que aumentará para 125% a tarifa sobre a importação de produtos da China. A medida tem efeito imediato, ou seja, já está valendo. Então, no último dia 2 de abril, ele tinha anunciado taxas de importação sobre 180 países. Você lembra? Até aquela ilha lá que não tem gente, só tem pinguim e tal. Tá. Houve retaliações e tal, a Europa também deu uma chiada, parece que vai retaliar também. Aí os Estados Unidos aumentaram para 104, a China respondeu. Aspas para o Zé Pamonha aqui. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, a China que faltou com respeito, tá? Estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato. O presidente disse esperar que, aspas, em um futuro próximo a China perceba que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Agora presta atenção nessa daqui. Na mesma publicação, ele anunciou que vai reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países pelo prazo de 90 dias. Ele se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço, que há uma semana resultou na escalada da guerra comercial global. Autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10% também com efeito imediato. Ele afirmou que essa decisão teve como base o fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos de comércio, tesouro e o STR, que é a Agência do Governo para o Comércio Exterior, para negociar uma solução ao tarifaço. Esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos. A intenção dele, desde o começo, era ir para a guerra com a China. Só que ele não quis deixar isso, né, tão escancarado, então ele taxou todo mundo. Mas aí começou, fez acordo com o México, entrou em acordo com o Canadá, aí fez o super tarifaço. A China foi a principal nação que respondeu à altura. Ele respondeu de novo, a China respondeu de novo, ele respondeu de novo. Os outros países estavam tentando, na diplomacia, resolver. O que ele fez? Reduziu de todo mundo e manteve o da China, que era a intenção no início. Para quem não lembra, eu vou fazer aqui uma linha do tempo, tá? No início de fevereiro, eles aplicaram uma taxa extra os Estados Unidos, tá? De 10% sobre as importações vindas da China.
que se somou à tarifa de 10% que já era cobrada, chegando a 20%. Na quarta-feira de semana passada, o Trump anunciou o plano de tarifas recíprocas que incluiu uma taxa extra de 34% à China, o que levou a 54% no valor total, né? Com os 20% que já tinha, os 34%. Após a retaliação chinesa, que também impôs tarifas de 34% sobre os Estados Unidos, a Casa Branca confirmou mais 50% em taxa sobre as importações chinesas, deixando a tarifa sobre o país no patamar de 104%. Aí a China falou o quê? Tá bom, vamos elevar a 84% as taxas sobre os produtos norte-americanos. Aí o Trump decidiu subir para 120% a tarifa contra os asiáticos. Cara, isso aqui não vai dar bom não, hein? Tá caindo bolsa, dólar descendo, subindo, dólar sobe, dólar desce. Agora vamos ver o que a China disse sobre isso. China manda indireta a Trump e diz que a guerra de tarifas pode abrir caixa de Pandora, como a que aprofundou a Grande Depressão. A Embaixada da China nos Estados Unidos compartilhou uma postagem em suas redes sociais em que faz uma comparação entre o tarifaço anunciado semana passada pelo Pato Donald e o subsequente aumento de tarifas à China nos últimos dias com a Lei Tarifária de 1930, também conhecida como Lei Smoot-Hawley, aplicada pelos Estados Unidos naquele ano para proteger a economia do país. Isso aqui saiu pela culatra, tá? Aspas aqui para a publicação. A Lei de Tarifas Smoot-Hawley de 1930 alimentou a Grande Depressão. Hoje as tarifas recíprocas correm o risco de abrir novamente a caixa de Pandora, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, que fez a postagem. O Trump disse o seguinte: eles sempre nos passaram a perna de torto e a direito. Vamos agora passar a perna neles. Mas que perna? Você que quer, ele tá com medo que a China tá se tornando uma potência no mundo. De verdade, isso aqui não tem mais volta não, filho. Caramba. Os Estados Unidos, isso aqui, ó, o governo chinês criticando a fala do presidente aí e o acusou de bullying e atos intimidatórios. Os Estados Unidos continuam a abusar das tarifas sobre a China. A China se opõe firmemente e jamais aceitará tais atos hegemônicos e de bullying. Se os Estados Unidos realmente desejam abordar as questões por meio do diálogo e da negociação, devem demonstrar uma atitude de igualdade, respeito e benefício mútuo. Se os Estados Unidos estiverem determinados a travar uma guerra tarifária e comercial, a China continuará a responder até o fim. O que é essa lei Smoot-Hawley? O objetivo dessa lei tarifária era semelhante ao de Trump, ao de hoje: proteger a agricultura e a indústria locais da competição de produtos do exterior. Ao longo dos anos 1920, agricultores americanos enfrentavam crises de excesso de oferta e exigiam maiores taxas de importação de produtos estrangeiros. O candidato republicano Herbert Hoover encampou a causa em sua campanha presidencial e ele se tornou presidente em 1928. Mas uma vez que o processo de revisão das tarifas começou, provou-se impossível pará-lo. Diz o site do Departamento de Estado, alimentado pela última vez em 2016, ainda sob o comando do Barack Obama. Pedidos por maior proteção inundaram grupos de interesse especial do setor industrial e logo um projeto de lei destinado a fornecer alívio para fazendeiros se tornou um meio de aumentar tarifas em todos os setores da economia. A lei aumentou 20% em média as tarifas sobre 20 mil produtos importados, sobre as críticas de diversos economistas e até de alguns grandes empresários como Henry Ford, que é o que está acontecendo hoje também, já estão metendo a boca no Trump lá. Os empresários, tem muita gente perdendo dinheiro com esse rolo das tarifas que ele está fazendo. De acordo com muitos economistas, o tiro saiu pela culatra, com preços mais altos, o consumo interno não viu aumento expressivo e a Grande Depressão se estendeu ao longo de boa parte dos anos 1930. Essa lei se tornou o símbolo da política externa, cada um por si, que marcou os anos seguintes. Outros países responderam na mesma moeda, retaliando com tarifas próprias para produtos estrangeiros e o comércio internacional caiu vertiginosamente, óbvio. Ai, ai, puxando o saco. Agora, olha como é infantil o Trump. Presta atenção. No jantar de terça, ele afirmou que líderes mundiais estão puxando o seu saco para conseguir negociar as tarifas recíprocas. Aspas para ele.
Estou te falando, esses países estão nos ligando, puxando meu saco. Eles estão doidos para fazer um acordo. Por favor, senhor, me deixe fazer um acordo. É um imbecil, não? Cara, é muito troncho. E eu espero que a China continue comprando essa briga, tá? Eu não vou falar sobre o imbecil que diz que deseja que o Lula morresse. Um deputado lá, não vou falar o nome desse troncho. Mas tem lá o prendedor de gravata dele, é uma arma igualzinho do Tarcísio, o moderado. Esse povo prendeu o Lula, tentou ganhar na eleição, não consegue, fizeram plano para matar o Lula, o tal do punhal verde e amarelo, não conseguiram. E agora o cara tá desejando a morte, que é assim que essas pessoas funcionam contra os seus adversários políticos. Você não consegue ganhar na ideia, você não consegue ganhar na eleição, aí resta o quê? Você vai ganhar na bala. E assim, é engraçado, porque eles querem armar a população. No governo do Traste foi liberado compra de arma para tudo quanto é lado. E agora o negócio lá de segurança nacional, lá na Câmara, aprovou ontem que a segurança particular do Lula ande sem armas. Mas é engraçado, eles querem armar todo mundo, inclusive a Zambelli vai ser presa porque saiu correndo atrás de um cara armado. Pro lado deles tem que ter arma. Agora pro Lula, que já teve ônibus tomando tiro em campanha, jogaram veneno de drone por helicóptero num comício, tinha plano para matar o Lula, e a segurança do presidente da República não pode ter arma. E não é segurança de qualquer presidente, ou seja, daqui para frente a segurança particular dos presidentes não tem arma. Não. É só do Lula. Se em 2026, 2027, né, na eleição de 26, não for mais o Lula o presidente, for qualquer outro, aí a segurança volta a poder carregar a arma. O presidente que eles não conseguem vencer, eles tentam tudo quanto é jeito, eles não conseguem vencer. Eles querem tirar as armas da segurança pessoal, sendo que já teve vários planos e tentativas de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que isso não passe, porque isso é uma excrescência, tá? Esse lixo da extrema direita, porque isso é um lixo. E por falar em lixo, o ministro lá da comunicação pediu o boné, né? Que eu falei ontem que ele tinha sido indiciado pelo PGR, apresentada a denúncia para o STF, e hoje de manhã saiu a notícia que ele se demitiu. Mentira, ele foi demitido pelo governo, tá? E estão falando lá que vai ser um cara do União Brasil. Esse é o problema da tal da Frente Ampla, né? Tal da Frente Ampla. Porque o Ministério das Comunicações, meu Deus, quantas vezes a gente já não falou aqui, e todo mundo de esquerda, do campo progressista, reclama da comunicação do governo. A comunicação do governo é falha, não funciona, é mal feita. A porcaria do Ministério das Comunicações está na mão do União Brasil. Por conta dessa porcaria de frente ampla, para ele conseguir governar, porque senão nada é aprovado no Congresso. Então precisa trazer esses partidos para a base do governo, fazendo, né, negócio, tipo, ó, te dou esse negócio, esse ministério, e aí você me ajuda a aprovar as coisas. É assim que funciona na política, infelizmente. E esse Juscelino Filho já era para ter rodado faz tempo, porque tem várias acusações contra ele. E eu acho, não sou só eu que acho, alguns analistas acham isso, que era uma oportunidade muito boa o governo mandar tudo a casa do cacete, para não falar outra coisa, e botar alguém ligado ao PT, ligado ao governo, para ver se melhora a comunicação, pô. Sua comunicação é falha. Você precisa melhorar essa comunicação há 1 ano e meio, mais ou menos, da próxima eleição. E você vai colocar de novo um político do União Brasil? Será que tem alguém que presta? Não sei, tá bom? Não tô fazendo nenhum julgamento. Tô perguntando mesmo.
Será que tem algum político que presta no União Brasil para ser ministro das comunicações? Cara, é um absurdo. Esse Pedro Lucas Fernandes, também do Maranhão, deve ser o novo chefe da pasta, substituindo o Juscelino. Ai, eu não sei, pra mim é uma burrada sem tamanho. Devia ser alguém mais ligado ao governo, tá? Mas é isso, e esse Juscelino tem que ser investigado. Por falar em investigação, lista suja do trabalho escravo tem 155 novos empregadores incluídos. A gente sempre fala dela aqui, falou outra vez, vamos falar sempre, porque é importante. A matéria da Fabiola Sinimbu, da Agência Brasil. Cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão foi atualizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego hoje, quarta-feira, dia 9, com a inclusão de 155 nomes. Entre as atividades econômicas com maior número de patrões incluídos na lista, suja do trabalho escravo estão criação de bovinos, cultivo de café e trabalho doméstico. Sempre as mesmas coisas, né? Ao todo, na publicação mais recente aparecem 745 nomes. O cadastro é atualizado a cada 6 meses com o objetivo de dar transparência às atividades de auditores fiscais do trabalho no enfrentamento ao problema. A última versão foi divulgada em outubro de 2024 e a gente já falou sobre ela aqui no canal. Na última sexta-feira foram retirados 120 nomes que haviam completado o prazo, né? Que fica lá, acho que 2 anos, né? O nome permanece publicado por 2 anos na lista, tá bom? Vou ver se nas próximas edições aqui eu trago alguns nominhos, porque a outra vez tinha tanto político, acho que eram 6. Tinha 6 políticos nessa lista. Colocando gente em cultivo de café, as pessoas não tinham água potável para beber, não tinha lugar para ir ao banheiro, não tinha banheiro, não tinha lugar para dormir. É um negócio assim triste. Pagando uma merreca por um saco de pedra que os caras tinham que tirar lá todo dia. Olha uma boa aqui, ó. Marinha deve ter primeira expulsão militar por participação nos ataques de 8 de janeiro de 23. Ótima notícia! Notícia do César Feitosa da Folha Press. Então a Marinha do Brasil, que o comandante na época, o nosso querido Garnier, entrou no golpe, hein? Ele aderiu ao golpe. Entrou na fase final de um processo que pode resultar na primeira expulsão de militar das Forças Armadas por envolvimento nos ataques a sede dos 3 poderes em 8 de janeiro de 23. O suboficial da reserva, Marco Antônio Braga Caldas, de 51 anos, é alvo de um conselho de disciplina com término previsto para maio. O processo foi aberto após o STF condená-lo a 14 anos de prisão sob a acusação de praticar crimes contra a democracia. A possível expulsão deve abrir uma sequência de decisões negativas para militares relacionados aos ataques de 8 de janeiro ou a trama golpista de 2022. Ótimo! Tem que limpar. A Marinha e o Exército são as 2 forças que tiveram ex-comandantes denunciados pela PGR. O Almir Garnier Santos, ex-chefe da Força Naval, tornou-se réu no fim de março sob a acusação de dar apoio militar aos planos golpistas, como eu já tinha falado, né? Um processo contra ele na Marinha só deve ser aberto se o ex-comandante for condenado pelo STF. Ele vai ser condenado, tá? Vai, ou se vai. Vai. Eu não vou ler o que fala a defesa desse infeliz. Se tava lá, tem que se lascar mesmo, tá bom? Muito bem. E a pauta da anistia tá indo pro saco, né? A oposição parou de fazer obstrução das pautas. Vai ter anistia coisa nenhuma. Outra notícia aqui do governo. O governo anuncia 4,1 milhões de reais para ajuda humanitária à Angra dos Reis após chuvas. Matéria do Vitor Abdala do Brasil de Fato. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou um repasse de 4,12 milhões de reais à Angra dos Reis para ações de ajuda humanitária devido às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no fim de semana. No último domingo, dia 6, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra e em Petrópolis, na região serrana. Então o governo trabalhando, né? Como sempre. Mas o pessoal diz que o Lula está quebrando o Brasil e que nossa, não faz nada, ele não trabalha. Bom era o Bolsonaro. Eu queria saber aonde que ele era bom. E por falar em não ser bom, e por falar em ignorância e em estupidez humana,
Eu trouxe aqui a notícia semana passada que a Unicamp tinha aprovado a questão de cotas para as pessoas trans, travestis e não binárias, né? Que surpresa, a universidade está sendo alvo de ataques. Unicamp denuncia ataques no campus e nas redes sociais contra cotas trans. Um aluno relata que levou um soco no estômago, na genitália, foi jogado no chão e chamado de viadinho do PT. A reportagem da Laura Matos para a Folha Press. A Universidade Estadual de Campinas denuncia tarará. Ai. Uma das manifestações de opositores da medida, de acordo com a universidade, aconteceu no dia da aprovação, que foi dia 1º de abril, e outras haviam ocorrido anteriormente, entre 24 e 27 de março. Os atos aconteceram no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Filosofia e Ciências Humanas. Acho que não tem muitas pessoas humanas ali não, né? E envolveram manifestantes que seriam ligados a adivinha quem? Adivinha? MBL, essa bosta que existe no Brasil, né? O MBL. E fizeram filmagens de murais do movimento trans e de banheiros neutros, que podem ser utilizados por qualquer pessoa independente de gênero, além de arrancar cartazes e de provocar estudantes e professores. Boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial de Campinas, em 27 de março, afirma que uma viatura da Polícia Militar foi chamada para atender o conflito entre manifestantes e estudantes com xingamentos e agressão física. O aluno relata aquilo que eu falei, né, que levou um soco no estômago, na genitália, foi jogado ao chão por um manifestante, além de ter sido chamado de viadinho do PT. Na noite de segunda-feira, dia 7, o reitor da Unicamp, José de Almeida Meirelles, postou um vídeo na conta oficial da universidade no Instagram, afirmando que nos dias 24 e 27 de março e no dia 1º de abril, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas foi vítima de ataques. Esses ataques, diz ele, se configuram através da gravação de vídeos não autorizados, da divulgação de imagens e mensagens distorcidas, da interrupção de aulas e do prejuízo do desenvolvimento dos trabalhos em nossa universidade. Estou aqui como reitor da Unicamp para condenar essas ações, disse ele. Ai. Muito bem. É isso aí. Eu queria entender por que essas pessoas se incomodam tanto por essas coisas, e que nem a ofensa que fizeram o MBL, esta bosta, que isso é uma bosta, tá? Que ocupa o Brasil, que existe no Brasil, que eles têm tanto problema com cotas, chamou o rapaz de viadinho do PT. Qual o problema deles com o homossexualismo? Será que eles queriam ser e não conseguem? Tipo, não tem coragem? Talvez eles sejam enrustidos. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quem ataca muito essas coisas, talvez queria ter a coragem que essas pessoas têm e não tem. E são todos homossexuais enrustidos, não é? Talvez sejam trans, talvez sejam homens que na verdade se veem como mulheres, mas não têm coragem de fazer a transição, porque precisa coragem para fazer isso, tá? Não é qualquer Zé Pamonha que faz, não. Não é qualquer pessoa que tem a coragem de fazer uma transição para enfrentar esse tipo de imbecilidade que tem no mundo, não é no Brasil, é no mundo. E aí esse grupo de bando de imbecil, esta bosta, acha que tem o direito de ir a uma universidade e atacar as pessoas. Que assim, a vida, caros amigos, é muito simples. Se você é contra o homossexualismo, não seja homossexual. Se você é contra o casamento gay, não case com um gay. Se você é contra a transição, não faça uma. Agora, não vai encher o saco dos outros. Quem você pensa que você é para ir atacar pessoas de uma universidade por conta de uma cota que é uma vaga. Vocês lembram da matéria? Que acompanha o canal sabe. É uma vaga. Nos cursos até 30 vagas. É uma. Para essa comunidade trans. Com mais de 30 vagas, são 2 vagas.
Você não vai perder o seu lugar para uma pessoa trans, você vai perder o seu lugar por sua incompetência. Ok? Então, cuide da sua vida. Deixe os outros viverem em paz. Não é mesmo? É simples. Não é difícil, não. Essa foi a edição desta quarta, dia 9 de abril de 2025 do Cidadania SA. Né? Quem curtiu, comenta aí, deixa o like, envie para os amigos, siga o canal se você já não segue, se você não é inscrito. Se inscreva e vamos que vamos. Um ótimo fim de quarta, uma ótima quinta para todos vocês. E até amanhã às 8 da noite. Um abraço.